Nós falamos que hoje é o primeiro dia útil do pagamento, então, das importações com $50, o que é, logicamente, passo em direção, então, à cobrança de impostos. Falamos também do impostômetro, pagamos mais de R$2 trilhões de impostos esse ano, mas a reforma tributária está em andamento. E para que a gente possa entender, nós, enquanto cidadãos comuns, como contribuinte, como consumidor, etc., temos fatiado os assuntos para que a gente possa entender por partes. E uma outra parte é o seguinte: essa reforma pode prejudicar mais o consumidor ou não? Quem está aqui conosco é o advogado, Dr. Alcides Wilhelm, que é advogado tributarista e também é contador. Doutor Alcides, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os espectadores, né? É uma honra imensa estar aqui com vocês para esclarecer um pouco sobre essa questão tão importante, tão crucial para toda a sociedade brasileira, bem como a economia brasileira, né? Hoje, a reforma tributária, ela caminha no Congresso Nacional a passos largos, né? E eu digo sem uma análise adequada dos efeitos que ela trará, né, quando entrar efetivamente em vigor, né? Hoje, por exemplo, quando passou a emenda 132, com alteração, né, na Constituição Federal, né, ou seja, a linha mestra da nossa reforma tributária, não se sabia qual seria o impacto econômico por setor, ou seja, se passou um cheque em branco para o governo, para que ele fizesse como bem entendesse, para os nossos legisladores. Além disso, né, sem sabermos o impacto econômico, né, nós vamos ter um problema muito grave. Foi-nos vendida uma ideia, por exemplo, que estamos modernizando muito o nosso sistema tributário. Em partes, isso é verdade, né? Não posso dizer que não. Porém, o IVA, que é tão propagado, tão falado, nós já temos IVA dentro do nosso sistema tributário. O ICMS é um IVA, o PIS e a COFINS, não cumulativos, são IVAs. Então, não há nenhuma grande novidade. Nós estamos retirando 5 tributos, né, do nosso dia a dia e estamos botando novamente 3, com o IVA dual, né? Um federal, no caso a CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, estadual e municipal, o imposto aí sobre bens e serviços, e mais o imposto do pecado, o imposto seletivo, né? E essa realidade, ela hoje foi nos vendida que seria um mundo, digamos, ideal tributário. Porém, analisando o tamanho do Brasil, a nossa diversidade econômica, né, é muito difícil você conseguir implementar uma regra, né, considerando a magnitude da arrecadação que esses tributos precisam trazer para o Estado para sustentá-lo, né, de forma igualitária para todos. O Brasil é um país continental, nós temos uma economia extremamente diversificada e não há como nós tratarmos todos os segmentos econômicos numa regra geral, né, como foi, assim como era a ideia, né, do IVA inicialmente, né? Se nós não pudermos utilizar o tributo como um meio extrafiscal, ou seja, não só arrecadatório, mas também para poder dar um dinamismo ou defender algum setor econômico, nós estamos numa saia muito justa. Nós vamos estar engessados sem poder fazer isso, né? Outra questão que nos foi vendida, que todos os benefícios fiscais que as empresas brasileiras obtinham, isso se revertia em lucro para os empresários. Isso também não é verdade, né? Vou citar, por exemplo, um caso de Santa Catarina. O setor têxtil catarinense, ele paga um ICMS, que posteriormente vai estar dentro do IBS, de 3% sobre faturamento. Se ele tivesse que apurar isso em conta gráfica, débitos, créditos, ele pagaria 5%, 6% sobre o faturamento. Então, ele tem um benefício fiscal. Se eu retirar esse benefício fiscal desse segmento importantíssimo, que é para o estado de Santa Catarina, eu quebro o setor. Hoje, o setor ele já não consegue fazer frente aos produtos asiáticos que entravam sem tributação, né, e com preço muito mais baixo, né? Se o tributo não puder ser utilizado com essa extrafiscalidade, eu posso retirar competitividade de empresas nossas, né? Não é justo, por exemplo, que empresas brasileiras
que tem uma legislação, né, que estão sob uma jurisdição trabalhista rigorosa, leis ambientais rigorosas, ela tem que competir em igualdade de condições com uma empresa chinesa, onde os produtos, a legislação trabalhista é mais leniente, a legislação ambiental é mais leniente, ou seja, eu preciso ter condições de dar benefícios para determinados setores. Aos poucos, isso até aconteceu agora, né, com o avançar da reforma dentro do Congresso, né? Ou seja, o PL 68 já começou a tratar alguns setores de forma diferenciada, porque aquele mundo ideal, onde todos pagariam IVA igual, né, sem ter distinção entre segmentos econômicos, não funciona e não vai funcionar, né? Essa é uma questão que tem que ser posta à mesa, né? A gente precisa ter condições de utilizar tributos de forma extrafiscal. Outro ponto, hoje, né, a forma como está sendo tratada a reforma tributária, não se busca tentar ampliar uma base e diminuir a carga tributária individual do cidadão. E isso é um grande erro. Hoje só se busca a linha de cima, ou seja, aumentar a arrecadação a qualquer custo, sem pensar no reflexo que isso vai acontecer. Hoje, né, por pesquisas já que aconteceram aí, dentro dos países em desenvolvimento, o Brasil terá o maior IVA do mundo, porém, sem dar uma contrapartida efetiva em serviços, em infraestrutura e tudo mais para a sociedade brasileira. Então, a tendência dessa reforma, como ela está sendo tratada, como está sendo gestionada dentro do Congresso Nacional, ela visa única e exclusivamente aumentar a carga tributária e aumentar os preços dos produtos para o consumidor final. Ou seja, nós teremos produtos mais caros, que hoje já não fazem frente à concorrência com produtos asiáticos, né? Nós teremos um consumidor que não recebeu aumento salarial para poder compensar esse aumento do preço final dos produtos que serão postos à disposição dele. Ou seja, hoje nós estamos numa situação que beira uma catástrofe. Nós podemos entrar numa linha de recessão muito grande. Nesse caso, por exemplo, que eu citei de Santa Catarina, é um setor que ele pode ser aniquilado, exterminado da economia brasileira. Ele não terá mais competitividade alguma em relação aos produtos de fora. Ou seja, a reforma hoje ela está caminhando numa contramão daquilo que a sociedade brasileira, as empresas, né, os empresários necessitam. Ou seja, nós precisamos tentar reduzir a carga tributária e não aumentá-la. Quando se começou a falar de reforma tributária, de IVA, né, tínhamos como base uma alíquota de 25%. Hoje já está em 26,5%. Ou seja, a tendência não é diminuir a arrecadação, a despesas, é aumentar a arrecadação, né? Eu como contador, nós temos uma situação que nós chamamos de custo, volume e lucro, quando a gente avalia uma empresa, né? Como é que eu faço para deixar um resultado de uma empresa favorável? Eu posso aumentar o preço, eu posso aumentar o volume de vendas, ou eu posso reduzir as despesas. E isso nós não vemos hoje, né, sendo tratado pelo governo federal. Então, nós só estamos mirando... Oi. Pois não, Heródoto? Nós estamos acompanhando a reforma, nós somos leigos. E nós vamos devagarinho, né? Então eu queria dizer que as suas informações já foram relevantes para esse... Nós ouvimos várias pessoas, né? E daí tivemos a gentileza da sua participação. Quero agradecer muito a sua gentileza, doutor. Muito obrigado. Ok. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Doutor Alcides Wilhelm, que é advogado tributário, conversando conosco, então, sobre mais um aspecto da reforma tributária. A gente não vai parar. A gente vai sempre procurar outras pessoas para a gente ir informando aí nossa opinião a respeito da reforma também, inclusive com críticas, como foi feita agora há pouquinho.